Olá, você aí de casa? Eu sou o professor Melquisedeque e nesse vídeo a gente vai discutir um pouco o processo de reflexão e a formação de imagens em espelhos planos. Como a gente já viu em aulas anteriores, né, já vem discutindo, a luz ela é uma onda eletromagnética e sendo uma onda, essa onda ela tem a propriedade de ser refletida em determinadas superfícies, né? Então aqui nesse vídeo a gente vai detalhar um pouco mais como é que se formam as imagens que a gente consegue enxergar em espelhos planos. Tá? Então, reflexão da luz é o fenômeno no qual um feixe de luz atinge a superfície de separação entre dois meios e retorna ao meio onde já se encontrava propagando, né? Ou seja, então imagine que a gente tem aqui esse espelho na horizontal, né? E a gente vai discutir aqui a reflexão, que a gente chama de reflexão regular, né? Da luz aqui que incide sobre esse espelho. Então, nesse espelho, a gente está fazendo incidir um feixe de luz aqui, ó, como está mostrado na figura, e essa luz ela está sendo refletida aqui nessa direção, né? Então, essa é a representação em 3 dimensões, né, dessa imagem. E se a gente for observar essa mesma imagem aqui em uma visão lateral, a gente costuma representar o nosso espelho na horizontal dessa maneira. Colocamos uma reta e a parte de trás do espelho, né, a gente coloca esses tracinhos aqui para indicar que a parte espelhada do espelho é essa parte aqui de cima, tá certo? A reflexão regular ela ocorre quando todos os feixes que são incidentes aqui na superfície do espelho, eles têm assim aproximadamente um mesmo sentido de propagação, né? Então o feixe vai ser refletido aqui aproximadamente em um caminho bem comportado, né? Como está mostrado aqui nessa figura. Com esse tipo de reflexão, a gente tem a formação de uma imagem perfeita, né? Uma imagem que a gente diz que a imagem é igual, semelhante à imagem do objeto, né? Então a gente tem uma imagem bem formada. Então essa daqui é uma representação simplificada da visão desse espelho e do feixe de luz que incidiu sobre ele, né? Um espelho com a reflexão regular, a gente vai ter a imagem formada, como está aqui nessa foto. A imagem é praticamente igual à imagem do objeto, né, que a gente pode ver aqui nessa foto. Para formar essa imagem perfeita, né, do objeto, é necessário que a superfície onde a luz está sendo refletida, que essa superfície seja uma superfície bem polida, né? Então a gente vai observar que existem superfícies na qual a reflexão ocorre de forma quase que 100%, né, da luz que incide sobre ela é refletida, né, e aí forma uma imagem bem comportada, né? Se a superfície ela não for uma superfície polida, o que é que vai acontecer? Se você tiver uma superfície que apresenta uma certa rugosidade, como aqui representado nessa figura, então o espelho estaria aqui na horizontal, né? Ou melhor, a superfície estaria aqui na horizontal e você está fazendo incidir sobre essa superfície esses raios aqui que são raios paralelos, né? Imagine que você tem uma fonte de luz que está muito distante dessa superfície e os raios que chegam até a superfície eles são praticamente raios paralelos, como está mostrado aqui nessa figura. Porém, como a superfície apresenta uma certa rugosidade, os feixes luminosos que vão ser refletidos nessa superfície, eles vão ser feixes que estão assim em direções diferentes. As direções do feixe que está sendo refletido aqui, ele não tem o mesmo comportamento do raio incidente, né? Nesse tipo de situação, você não vai ter a formação de uma imagem bem definida. É por isso que a gente observa no nosso dia a dia que existem superfícies onde você consegue ver o seu reflexo e tem superfícies que não refletem muito bem, né? Onde você não consegue ver o seu reflexo de forma satisfatória, né? Isso porque a superfície ela não é uma superfície polida, né? Uma superfície rugosa. Se a superfície for rugosa, você não terá a formação de uma imagem perfeita.
E aí, para estudar o fenômeno da reflexão aqui da luz, né, a gente vai analisar aqui essa figura, onde nessa figura, imagine que a gente tem aqui um espelho que está aqui na horizontal, essa superfície aqui horizontal corresponde ao espelho. Okay? A gente vai representar o feixe de luz através de uma reta como essa, ó, com uma setazinha que indica a direção de propagação dessa luz, desse feixe, né? Então, neste caso aqui, observe que a gente tem um feixe luminoso, que a gente vai chamar aqui de feixe incidente, representado aqui pela letra I, né? Aí o feixe incidente, ele bateu aqui em uma certa posição, aqui no espelho, né, em um determinado ponto desse espelho, e ele vai ser refletido nessa direção aqui, ó. Então, esse feixe aqui é o feixe refletido, que a gente vai representar com a letra R. Ok? Observe que o feixe incidente e o feixe refletido são duas retas, né? Se são duas retas, a gente já viu lá na geometria que quando você tem duas retas, você pode definir um plano, né? Esse plano aqui que está na vertical, que é o plano π. Então, o feixe incidente e o feixe refletido, eles pertencem a esse mesmo plano aqui, que no caso dessa figura ele está na vertical. Certo? Além disso, você tem aqui também nesse ponto, né, sobre o espelho, essa reta aqui que é perpendicular à superfície do espelho, que a gente chama de reta normal. Tracejado aqui, né, é a reta normal que fica perpendicular à superfície do espelho. Né? Então, tanto o feixe de luz incidente, quanto o feixe de luz refletido, quanto a reta normal, elas pertencem a esse mesmo plano que a gente chamou aqui de plano π. Ok? E aí, o que a gente observa na ótica geométrica é que o feixe incidente ele forma um determinado ângulo aqui com a reta normal, que a gente vai chamar de ângulo θ, certo? E o feixe refletido, ele também vai formar aqui um ângulo que a gente vai chamar de θ' com a reta normal. De maneira que tanto o ângulo do feixe incidente e o ângulo do feixe refletido, eles são iguais. Então, esses dois ângulos aqui, θ e θ', eles têm o mesmo valor. Então, no estudo de reflexão da luz, aqui em ótica, a gente vai sempre observar que o feixe incidente possui o mesmo ângulo do feixe de luz refletido. Ok? E aí, fazendo uso, então, desses feixes de luz, como é que a gente vai fazer para determinar a posição em que uma imagem de um determinado objeto vai se formar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui um cachorro que está se olhando aqui no espelho, né? E o cachorro está, a imagem do cachorro, né, está se formando aqui atrás do espelho, né? Então, como é que a gente vai usar aqueles feixes luminosos que a gente explicou no slide anterior para saber onde a imagem de um objeto ela vai se formar? Então, vamos imaginar inicialmente a imagem de um ponto. Tá? Então, vamos olhar aqui para essa figura, onde eu tenho aqui na vertical um espelho plano. Né? As costas do espelho estão aqui do lado direito. Ó. Então, aqui é as costas do espelho e a frente do espelho é esse lado esquerdo aqui. Essa região do lado esquerdo. Ok? Então, para haver a reflexão, né, claro que o objeto e o observador têm que estar do lado reflexivo desse espelho, né? Ou seja, aqui nessa figura eles estão aqui do lado esquerdo. Né? Então a gente vai considerar nesse primeiro exemplo como sendo um objeto pontual. Então é um ponto, esse ponto P aqui vai ser o nosso objeto. E a gente vai querer determinar em que local a imagem desse objeto aqui, desse ponto, vai se formar lá naquele espelho que está aqui na vertical. Né? Então observe que esse objeto ele está a uma certa distância do espelho. Essa distância a gente vai estar chamando de P. Né? Então P é a distância entre esse P minúsculo, né? É a distância entre o objeto aqui
esse ponto e o espelho. E aí o que acontece? Esse objeto ele está emitindo luz, né? Ele está emitindo luz, ou a luz está sendo refletida nele, né? De forma que a gente, através do espelho, é possível que a gente veja a imagem desse objeto aqui se formando no espelho, né? E aí, para a gente saber a posição em que está a imagem, a gente vai analisar alguns feixes luminosos que partem aqui desse ponto, né, do objeto. Então, olhando aqui esse feixe aqui de cima, então observe que esse feixe luminoso vem por aqui, bateu aqui no espelho e ele reflete, lembrando que para refletir, ele reflete formando o mesmo ângulo de incidência, né? Então, aqui a gente tem no espelho uma reta normal, e aí nessa reta normal você verifica qual é o ângulo de reflexão que esse feixe luminoso vai produzir aí nesse ponto, né? Então observe que o feixe luminoso está refletindo nessa direção aqui, ó. Então aqui a gente tem um feixe luminoso, né? Se eu pegar aqui um outro feixe luminoso, esse aqui mais de baixo, ó. Então esse feixe luminoso ele sai aqui do objeto, vem em direção ao espelho, bate aqui nesse ponto do espelho e vai haver aqui um processo de reflexão e ele vai refletir no mesmo ângulo, né, formando o mesmo ângulo nessa direção aqui, ó. Então esses feixes aqui que foram refletidos, né, que no caso aqui da figura a gente desenhou 3 feixes refletidos, esses feixes aqui estão indo em direção aos olhos do observador. Então o observador que está aqui desse lado do espelho vai conseguir ver a imagem daquele objeto, né, que está lá em cima. E aí onde vai se formar a imagem desse objeto? Para a gente saber o local onde a imagem desse objeto irá se formar, o que é que a gente faz? A gente pega aqui os raios refletidos, né? Então aqui, por exemplo, esse raio refletido aqui, e a gente faz um tracejado dele, né? Ou seja, a gente faz um prolongamento desse raio aqui, ó, para trás do espelho. Então, lembre-se que o raio refletido ele está apontando aqui para a direção para a esquerda, né? Então, você vai pegar o prolongamento desse raio refletido. Então, o raio refletido, o prolongamento dele vai aqui nessa direção, certo? Se você pegar esse outro raio refletido aqui, ó, e você faz o prolongamento dele aqui atrás do espelho, então, em algum local, esses 2 raios, né, ou esses 3 raios aqui que está desenhado, eles irão se cruzar. No local onde esses raios se cruzam, é onde irá se formar a imagem daquele ponto, né, daquele objeto que estava na frente do espelho. Então, neste caso aqui da figura, a imagem está se formando neste ponto aqui que a gente chamou de P', certo? P maiúsculo, né? P maiúsculo linha é o local, né, o ponto onde se formou a imagem daquele objeto, que é esse ponto que estava aqui na frente. A distância entre o local, esse ponto onde se formou a imagem, e o espelho, a gente está chamando de P' minúsculo, tá aqui, ó. Então, P' minúsculo é essa distância daqui para cá, né? Então, neste caso aqui, neste exemplo, você tinha um objeto que estava nessa posição do ponto P, você tinha um observador que estava aqui embaixo, e a imagem que esse observador está vendo daquele objeto através do espelho se formou aqui atrás do espelho, no ponto P'. Certo? Então, dessa maneira, né, fazendo o prolongamento das retas dos feixes refletidos, é que a gente determina em que local a imagem de um objeto irá se formar. Nesse outro exemplo aqui, né, um exemplo semelhante, né, dessa vez o espelho está colocado agora aqui na horizontal, né? Então tem um espelho aqui na horizontal, as costas do espelho está aqui na parte de baixo do espelho, né? E a parte reflexiva do espelho é a parte aqui de cima do espelho, ok? O observador que vai estar analisando o objeto está desenhado aqui em cima, ó, esse olho que está aqui em cima, então é o observador. Então, o observador vai estar observando, né, a imagem formada por um objeto que está nesse ponto A aqui da figura.
Então, o ponto A é um ponto, né, que vai fazer aqui o papel do nosso objeto. Então, esse ponto aqui ele está emitindo feixes luminosos em direção ao espelho, né? Então, a gente vai, para a gente conseguir saber onde vai se formar a imagem, a gente precisa pelo menos pegar 2 feixes luminosos, né? Então, é preciso, no mínimo, de 2 feixes luminosos para a gente saber exatamente qual é a posição onde a imagem irá se formar, certo? Então, vamos pegar inicialmente esse feixe aqui, que é o feixe 1, a gente vai chamar aqui de I1, é o feixe luminoso, é o feixe incidente de número 1. Então, ele vai bater aqui no espelho nessa posição, né, nesse ponto aqui. Nesse ponto, a gente tem uma reta normal, aqui, ó. E aí, com o mesmo ângulo do raio incidente, a gente vai desenhar aqui o raio refletido. Então, esse feixe ele vai refletir para cá, ó, em direção ao observador. Né? Então, R1 é o raio refletido, né, pelo espelho em direção ao observador. O ângulo formado pelo raio refletido, θ', é igual ao ângulo θ. Ok? Aí o que a gente faz? Pega aqui o prolongamento do raio refletido, aqui o prolongamento dele aqui para trás, ó, tracejado, né? Então a gente faz o tracejado dele aqui nessa direção. Ok? Por outro lado, eu vou precisar de outro feixe, né, para poder determinar a posição. Então vamos considerar esse outro feixe aqui, ó, que está na vertical aqui nessa figura. Então é um feixe que sai do objeto e vem em direção ao espelho, aqui na vertical, né? Esse feixe aqui é o feixe incidente de número 2, né, que a gente está chamando aqui de feixe 2, o feixe incidente, que desce aqui em direção ao espelho, ele vai bater no espelho nesse ponto, certo? Só que nesse ponto aqui do espelho, você tem outra reta normal aqui, né, perpendicular ao espelho, que está aqui tracejado de preto, né? É uma reta vertical. Então, qual é o ângulo desse raio incidente aqui de número 2? Qual é o ângulo que ele vai formar com a reta normal? Observe que o feixe incidente ele está exatamente em cima da reta normal. Como ele está em cima da reta normal, o ângulo aqui é igual a zero. Se o ângulo do raio incidente é igual a zero, então o raio, quando bate no espelho, vai ser refletido também com um ângulo igual a zero. Então, θ' igual a zero. Então, o raio refletido vai ser o mesmo, na mesma direção aqui, subindo, né? Vai ser o R2. Então, você tem o raio incidente que vem para baixo, bate no espelho. O raio refletido é o raio que vai subindo aqui, que é o raio 2. Né? Então, ele sobe. Certo? E aí, onde é que vai se formar a imagem, né? O que a gente faz agora? A gente pega o raio refletido 2 aqui e pega o prolongamento dele. Então, o prolongamento dele, ó, vem aqui para baixo e aí ele vai cruzar esse outro prolongamento que a gente desenhou aqui neste ponto que a gente chamou aqui de A'. Logo, neste ponto A' é onde vai se formar a imagem do ponto A, do objeto que estava lá no ponto A. Né? Então, esse observador que está aqui no canto da figura, ele vai ver a imagem desse objeto A se formar nessa posição aqui que a gente chamou de A'. E agora nesse slide a gente vai chamar atenção para algumas características da imagem formada em um espelho plano. Tá? Então, a imagem de uma figura, né, em um espelho plano. Então, aqui a gente tem um espelho plano. A frente do espelho é esse lado esquerdo, que está aqui na figura. As costas desse espelho é esse lado direito aqui da figura. Certo? É uma situação semelhante a essa que a gente observa aqui nessa outra figura aqui do lado. Temos um objeto aqui, tem um espelho, né, aqui na vertical, e a imagem formada daquele objeto. Né? Nós aqui, que estamos assistindo essa aula, né, a gente está fazendo o papel do observador. Então, a gente está vendo a imagem formada por esse objeto que bateu lá no espelho e veio em direção aos nossos olhos. Né? Então, nós somos o observador. Né? E aí, algumas considerações a respeito da imagem criada, né, em um espelho plano. Como a gente pode observar aqui nessa figura, ó, aqui a gente tem o objeto, essa é a letra B. Né? A imagem formada por esse objeto está aqui desse lado do espelho.
que é esse B aqui, só que esse B está invertido. Então a gente está observando aqui essa imagem, só que essa imagem ela foi invertida, né? Ela foi invertida na horizontal, né? Então é um B, só que invertido aqui na horizontal. Então observe só, a imagem em um espelho plano, né? Ela é direita na vertical. O que isso significa? Que se o objeto aqui ele estava em pé, a imagem formada desse objeto também vai estar em pé, né? Então aqui nessa figura, ó, se o objeto está em pé, a imagem formada desse objeto também vai estar em pé, certo? Então ela é uma imagem direita na vertical e ela vai ser uma imagem invertida na horizontal. Então observe que o B aqui está escrito da sua forma correta, né? Só que a imagem dele está invertida aqui na horizontal, né? Ela foi invertida. Mesma coisa aqui na figura. Nesse objeto aqui, esse bonequinho, né? Ele está com a mão direita levantada. Só que se você olhar para a imagem que formou-se desse objeto, é como se a imagem aqui, ó, estivesse com o braço esquerdo levantado, porque essa imagem ela foi invertida na horizontal, certo? Então, por isso que a gente quando olha para o espelho, né, nossa mão direita lá no espelho vai ser a mão esquerda, né, porque a imagem é invertida. Por outro lado, né, além disso, né, a gente tem que a distância entre os pontos A e B, ou seja, o tamanho aqui do objeto formado, né, o objeto que nós temos aqui na figura, ele é igual ao tamanho da imagem. Ó. O B que nós temos aqui nessa figura é igual ao tamanho do B que nós temos aqui na imagem, a imagem formada pelo espelho. Da mesma forma, a distância entre o ponto A e o ponto B, e o ponto D, melhor dizendo, ou seja, a largura dessa letra, ó, vai ter a mesma largura lá na imagem. Ó. A distância entre A e D são iguais. Né? A linha e D' tem a mesma distância de A e D, porque a largura do objeto são iguais na imagem. Isso aqui quando a gente está falando de um espelho plano, tá, gente? Então aqui, ó, o objeto tem o mesmo tamanho da imagem e a largura do objeto vai ter a mesma largura da imagem. A imagem será uma imagem virtual, pois ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos por pontos imagens virtuais. Então, a imagem que se formou aqui desse objeto, ela foi construída, né? Se a gente fizer todo o prolongamento das retas, né, a gente vai observar que essa imagem aqui, ela foi construída pelo prolongamento dos raios. Então, um feixe luminoso que partiu aqui do objeto, chegou no espelho, refletiu de volta, né? E o prolongamento desse raio refletido é que vai dar a posição da imagem, né? Que vai dar a formação dessa imagem aqui atrás do espelho. Né? Como a imagem se formou atrás do espelho, né? Então a gente chama essa imagem de uma imagem virtual, certo? Então, se não fosse uma imagem virtual, ela seria uma imagem real, que a gente vai discutir em outros exemplos mais adiante, tá? Mas no espelho plano, a imagem que se forma é uma imagem virtual, pois ela é formada pelo prolongamento dos raios. Então, observe aqui nessa figura ó, que a imagem do objeto, né, do bonequinho, ela se formou, é como se a imagem né, ela se formou ali atrás do espelho. Para nós que estamos observando aqui de fora, é como se esse bonequinho aqui, a imagem, estivesse lá atrás do espelho. Né? Por isso que a gente chama ela de uma imagem virtual. Associação de espelhos. Então a gente vai ver agora algumas situações interessantes de composições de espelhos que a gente pode fazer, né, que a gente pode formar aí utilizando espelhos planos. Então, por exemplo, quando você tem dois espelhos, aqui ó, o espelho é 1 e o espelho é 2. E aí, o que acontece? Se você coloca esses dois espelhos numa formação como essa que está aqui na figura, né, formando 90 graus, os dois espelhos, a frente né, do espelho é essa parte que está aqui no primeiro quadrante.
Esse primeiro quadrante aqui corresponde à frente desse espelho e à frente desse espelho aqui. Ó. Ok? E aí, se você coloca um objeto aqui na frente do espelho, né, quantas imagens a gente vai conseguir ver nesses dois espelhos que estão aqui dispostos dessa maneira? Né? Então, observe que para esse objeto aqui, se um feixe luminoso que parte dele nessa direção, ó, ele parte aqui, o feixe incide no espelho nesse ponto, reflete aqui em direção ao observador. Né? O prolongamento do raio refletido vai definir essa imagem aqui, que a gente chamou de imagem I1. Certo? Por outro lado, esse outro feixe luminoso que vem aqui em direção ao espelho é 2. Ele vai refletir aqui em direção ao observador. Né? E o prolongamento do raio refletido vem aqui para trás do espelho é 2 e vai formar a imagem do objeto aqui, ó, essa imagem I2. Né? Se eu pegar esse outro feixe luminoso aqui, ó, ele vem em direção ao raio, ao espelho E2, reflete aqui no espelho E2, nessa direção, bate aqui no espelho E1 e reflete novamente para cá, ó, em direção ao observador. Aí se você pega o prolongamento do raio refletido aqui, então ele vai formar uma imagem do objeto aqui, que é essa imagem que a gente chamou de I12. Certo? Qual é a consequência aqui? O que a gente está observando aqui? A gente pode ver que para esse objeto, com esses dois espelhos dessa maneira, a gente tem a formação de 3 imagens. Então, eles formam 3 imagens, igual o que a gente tem aqui nessa figura. Nessa figura, a gente tem mais ou menos o que está representado nesse gráfico aqui. Né? São 2 espelhos que estão aqui perpendiculares, esses 2 espelhos. E aí você colocou um bonequinho, que será o nosso objeto, aqui na frente dos espelhos. Então, observe que para esse objeto, né, nesses 2 espelhos, irão se formar 3 imagens. Né? Dependendo do ângulo que você coloca entre esses 2 espelhos, se você fizer esses 2 espelhos mais abertos ou mais fechados, né, o ângulo entre eles, nesse caso aqui a gente usou 90 graus. Se você colocar um ângulo diferente, então você vai ter a formação de uma quantidade de imagens diferente. Né? E aí, aproximadamente, o número de imagens que irá se formar nesse caso aqui, desse exemplo, é dado por essa equação. Então, o número de imagens formadas nesses 2 espelhos vai ser igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Onde esse alfa, aqui nessa equação, é o ângulo formado entre os 2 espelhos. Né? Então, entre esses 2 espelhos desse exemplo aqui, ó, o ângulo alfa era igual a 90. Aí 360 dividido por 90 vai dar 4. 4 menos 1 vai ser 3, que 3 é o número de imagens formada aqui neste caso. Né? E aí, se você colocar um ângulo diferente aqui, aí você vai ter uma quantidade de imagens formadas diferente. Né? Por exemplo, nessa outra figura aqui, ó, aí a gente já tem um ângulo diferente, e aí você observa que o objeto está aqui na frente, é essa vela. Os 2 espelhos aqui têm um ângulo diferente de 90, né? De maneira que a quantidade de imagens que a gente observa nessa figura agora, ó, são 4 imagens. Né? Isso porque o ângulo aqui, ele diminuiu. Né? Se o ângulo diminuiu, aí você vai aumentando aqui o número de imagens. Outro objeto interessante que a gente pode construir a partir de espelhos planos, né, é um periscópio. Né? Periscópio é aquele objeto que é utilizado, por exemplo, se você muitas vezes é utilizado em submarinos. Né? Você está dentro do submarino e consegue observar o que tem na superfície do mar através de um periscópio. O princípio de funcionamento básico, né, de um periscópio simples formado de espelhos é esse daqui. Ó. Você tem aqui um tubo, né, e aí você coloca 2 espelhos dispostos dessa maneira, como está aqui nessa figura. Então, nesse tubo vertical aqui, você coloca um espelho que está aqui em azul. Né, a parte reflexiva desse espelho que está aqui embaixo é essa parte aqui de dentro.
e aqui em cima você coloca um outro espelho, né, paralelo ao espelho que está lá embaixo, né, você coloca um outro espelho aqui em cima, ó, a parte reflexiva dele está aqui, é esse lado de cá. Né? Então o observador ele fica aqui, se posiciona aqui embaixo, e lá em cima você vai ter o objeto que você está querendo avaliar, né, que você está querendo ver. Então observe aqui nessa figura que essa setinha verde ela vai fazer o papel do nosso objeto. Então é um objeto, é uma seta, um objeto qualquer, que está aí numa direção vertical. Ele está em pé aqui na direção vertical. Né? Então o feixe luminoso que parte aqui desse ponto A, em cima dessa seta, ó, esse feixe ele vem aqui na horizontal, bate no espelho superior, ele é refletido formando um mesmo ângulo, né? O ângulo refletido vai ter o mesmo ângulo do ângulo incidente, né? Do raio incidente. Então ele é refletido aqui para baixo. Aí ele vem aqui, bate nesse segundo espelho e mais uma vez é refletido aqui em direção aos olhos do observador. Né? E aí a imagem desse ponto A, desse objeto, vai se formar pelo prolongamento desse raio refletido aqui. Ó. Então a gente pega o prolongamento desse raio e ele vem até esse ponto que a gente chamou de A'. Né? O ponto de baixo do objeto, que é esse ponto B, ele vai fazer incidir um feixe luminoso que vem aqui na horizontal até o espelho superior, reflete aqui no espelho superior, desce aqui formando o mesmo ângulo do raio incidente, né? Então o raio refletido vem aqui até o espelho inferior e mais uma vez sofre outra reflexão aqui, ó, até chegar nos olhos do observador. O prolongamento desse raio refletido ele vai dar a origem a essa imagem aqui que a gente chamou de B'. E dessa maneira se forma a imagem daquele objeto que estava lá em cima. Né? Então uma pessoa que está aqui observando, né, utilizando o periscópio, ele vai ver a imagem daquele objeto se formar bem aqui embaixo. E aí ele vai conseguir ver o que está lá em cima. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, você tem aqui uma árvore, que vai ser o nosso objeto. Aí você tem aqui um muro, e você quer ver por cima do muro, né? Usando o periscópio. Então, ó, o raio que parte do objeto é refletido aqui no espelho é 1, aí ele reflete aqui para baixo, bate aqui no espelho é 2 e reflete em direção aos olhos do observador. Aí, para esse observador, vai se formar uma imagem aqui, né? Atrás desse espelho é 2, né? Então vai formar a imagem daquele objeto que estava lá. Então dessa maneira ele consegue ver a imagem dessa árvore atrás dessa parede, né? Atrás desse muro. Outro exemplo, né, que a gente pode de objetos, né, que a gente constrói a partir de espelhos planos é o caleidoscópio. Né? O caleidoscópio nada mais é do que um tubo triangular, assim, ó, como esse daqui da figura, onde dentro as paredes internas desse tubo é formado por espelhos planos. Né? Aí você faz um furo aqui na base desse tubo e você coloca dentro desse espelho várias pedrinhas coloridas, né? Dentro aqui desse tubo, algumas pedrinhas coloridas. Os feixes luminosos que partem dessas pedrinhas lá dentro do tubo vão se refletir nas paredes internas desse tubo e vai sair aqui por esse orifício. E aí você vai conseguir ver dentro desse tubo, né, através desse orifício, a formação dessas imagens aqui. Ó. E aí a gente brinca fazendo movimentos aqui nesse tubo, né, de maneira que as pedras se movem e a formação das imagens coloridas vão ficar cada vez mais diferentes. Né? Então é mais um exemplo aqui de aplicação, né, de uso do espelho plano. Ok? Bom, então no vídeo de hoje a gente viu como são formadas as imagens através de um espelho plano. Né? A gente viu como usamos o prolongamento dos feixes luminosos e como os raios de luz eles refletem em um espelho plano e como o prolongamento desses raios, a gente utiliza esse prolongamento para definir a posição onde se encontrará a imagem formada de um determinado
objeto, né? Além disso, a gente viu algumas características da imagem formada por esse objeto, né? Que é se a imagem é direita, se a imagem é virtual, se a imagem é invertida, né? E assim por diante. Em um próximo vídeo, a gente vai tratar sobre os espelhos esféricos. Okay? Então, a gente vai ver que nos espelhos esféricos, o comportamento das imagens formadas vão ser um pouco diferente. Então, por hoje é só e a gente se encontra em um próximo momento.